Olá, eu me chamo Eduardo, faço parte do grupo composto pela Beatriz, o Gustavo e a Jéssica. Iremos apresentar o projeto com o título de Sistema de Recomendação de Livros, utilizando dados do Goodreads. O que são esses sistemas de recomendação? São tecnologias utilizadas no Spotify, por exemplo, no Netflix, que recomendam produtos, serviços, itens com base na preferência dos usuários. A gente quer utilizar essa tecnologia para auxiliar leitores a descobrirem novos livros com base no seu gosto por gênero, por autores, pela avaliação prévia dos livros. O impacto social esperado é que isso incentive e apoie a leitura. E em relação aos aspectos técnicos, a gente utilizou Python, algumas bibliotecas específicas, como Surprise e Scikit-learn, técnicas de Machine Learning e recomendação de dados, que eu vou explicar com mais detalhes em breve. A justificativa é a democratização do acesso à leitura, a promoção da educação de qualidade, que está alinhado com a ODS 4 da ONU, e também criar uma solução prática que possa ser utilizada em bibliotecas comunitárias, escolas e plataformas digitais. Em relação aos métodos, a gente fez análise exploratória, tratamento de dados, implementou os modelos de recomendação utilizando SVD e abordagem baseada em atributos dos livros e validou o desempenho dos modelos com análises como MSE, RMSE e MAE. Em relação às etapas do projeto, a gente coletou os dados da plataforma Goodreads, que é uma plataforma que os leitores avaliam os livros. Então, tinham duas bases de dados, a Book, que tinha dados como nome do livro, nome do autor, ano de publicação, e a base de dados Rates, que tinham as classificações, então as notas que iriam de 0 a 5. A gente realizou a análise exploratória dos dados, a limpeza, a normalização, a filtragem colaborativa com SVD, fez a implementação e a validação e ajustes. Então a gente seguiu basicamente esse esquemazinho aqui mostrado no diagrama. Os resultados eles foram positivos. Então, eles conseguiram demonstrar a capacidade do sistema de fornecer recomendação de livros personalizados com alto grau de precisão. E o modelo foi capaz de identificar e sugerir livros com base nas preferências dos usuários. Isso pode ser aplicado em bibliotecas, escolas, centros comunitários. As métricas de avaliação, então por isso que a gente concluiu que foi eficaz, porque a gente aplicou as métricas de avaliação, principalmente o RMSE e o MAE. E a gente também comparou com outros baselines. Então o nosso foi superior a recomendações aleatórias e foi superior também ao modelo baseado em popularidade. Porque o modelo baseado em popularidade ele só leva em consideração o quão popular é o item, mas não as preferências, os gostos prévios do usuário. Então, por isso que o nosso foi superior, porque ele levou em consideração esses outros aspectos. A gente vai mostrar um pouquinho dos gráficos que a gente fez com os dados do projeto. Isso aqui é a avaliação média. Então, a maioria ali avalia os livros com uma nota de aproximadamente 4. Aqui é a distribuição do número de páginas, a grande maioria com menos de 1000 páginas e a maioria ainda com menos de 500 páginas. Aqui é a relação entre a avaliação e o número de páginas, um pouco de dispersão, então não tem uma relação tão direta entre o número de páginas e a qualidade do livro. E aqui é a distribuição das classificações, então a maioria ali entre 3,5, 4. E pensando nisso, os nossos pontos positivos que a gente conseguiu identificar, visualização clara, a gente teve uma filtragem eficiente, a gente conseguiu identificar o que a gente propôs mesmo e conseguir recomendar livros com base nas preferências dos usuários. O modelo híbrido, então, teve técnicas simples e técnicas mais avançadas, como o SVD, e a gente utilizou o RMSE e o MAE para analisar essa boa capacidade preditiva, e deu certo, né? A gente conseguiu bons resultados. Dos pontos negativos, predição simples porque não conseguiu capturar a complexidade das preferências dos usuários.
E também a nossa predição ela depende da qualidade dos dados, então depende muito da quantidade e da qualidade das avaliações disponíveis na plataforma Goodreads. A gente conclui, portanto, que foi um trabalho eficaz, gerou insights importantes, a gente conseguiu cumprir essas recomendações para os usuários, mas é necessário alguns aperfeiçoamentos, como, por exemplo, uma atualização dinâmica do sistema. Então, atualizar o sistema quando essas bases de dados do Goodreads fossem atualizadas. Obrigado pela atenção de todos. Mais informações estão no nosso repositório e no nosso trabalho escrito. Obrigado.